Então, vamos conversar sobre isso aqui, gente. Eu estou numa situação muito difícil aqui. Eu sou um pastor devidamente ordenado, né, reconhecido pela Assembleia de Deus, Ministério Madureira no Brasil, ótimo. Também sou graduado em teologia, tenho especialização em teologia, sou professor. Então, quem seria eu para criticar o conhecimento? Quem sou eu para criticar a formação teológica, sendo eu formado? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso fazer uma supervalorização da teologia. Por que eu não posso, gente? Vamos lá. Se eu olhar para a história, os primeiros cristãos, eu falo aqueles que foram evangelizados pelo próprio Jesus, pelos apóstolos, ali pelos pais da igreja, primeiro século, segundo século, vivendo sob dura perseguição, das classes mais baixas e mais pobres das sociedades. Pessoal, nem ler essas pessoas sabiam, muitos deles não eram alfabetizados. A questão por exemplo, Paulo ler as cartas na igreja é justamente para que fosse acessível a todos. Educação em massa, gente, é do imperador Carlos Magno, Santo Império Romano, ano 800 depois de Cristo para cá. E mesmo assim encontramos países hoje que não têm essa alfabetização em massa. Tá? Então, quem sou eu para desprezar crentes de vida louvável e exemplo para nós até hoje? Na pregação do Evangelho, na perseverança, no caráter cristão que muitas vezes supera o nosso, supera o meu e o seu. Né? Então, quem somos nós para desprezar essas pessoas? Então, eu vejo que existe sim valor quando não há a devida formação teológica, tá? Mas eu não posso também entender que eu posso ser um pastor, uma pastora. Não vou entrar na discussão hoje se mulher pode pregar, vamos deixar isso para outro momento. Eu não posso entrar nessa discussão agora. Mas vamos pensar o seguinte: qual é o trabalho de um pastor dirigente de igreja, de um casal? Vamos pensar assim, então, de um casal que é dirigente de igreja. O trabalho deles não é apenas ensinar a Bíblia, não é apenas um professor barra pastor que ensina. Não é só a escola bíblica dominical, cultos de ensino, exposições bíblicas. Também tem que aconselhar, tem que ter paciência com as pessoas, tem que ter maturidade para lidar com problemas dos outros. Eu falo aconselhar aquele casal que está com problema no casamento, que tem dificuldade de relacionamento com os filhos, que precisa ter paciência com aquele novo convertido que ainda não apresenta todo o caráter cristão, porque a conversão é recente, está mudando de vida ainda. Então, muita coisa cabe à maturidade. E a maturidade se ganha com o tempo, com experiência, e não vai ser sentado no banco da faculdade que vai aprender. Então, boa parte das qualificações de um pastor, ele se dá na desqualificação do pastor, ele se dá na vida comum. Então, sim, é possível fazer um bom trabalho pastoral sem ser formado em teologia. Mas calma, calma, eu vou ler os comentários aqui e a gente continua. Tá ok? Vamos lá, vamos ver o que nós temos de comentários aqui. Vamos ver. O áudio ruim era problema meu, já resolvi aqui com vocês. Desculpa, gente, mas eu não sei porque o som que não era para voltar para o retorno voltou. Mas agora passou, a gente pode conversar aqui. Maravilha. Júlio, grande abraço, viu? Sempre presente aqui nos nossos vídeos do canal Café e Teologia. O Carlos acha que pastor tem que ter faculdade de teologia. Já vou chegar lá. Pastor não seja obrigatório, mas necessário para uma atuação honrosa. Concordo, viu, Júlio? Vou chegar lá agora. Após especialmente Jesus de 3 anos e meio de preparo. Concordo também, viu? Porque Jesus não somente veio aqui, pregou e foi embora, né? Esse acompanhamento, esse tempo com os apóstolos foi sim de crescimento. Além disso, nós temos o próprio apóstolo Paulo, ele ficou muito tempo esperando para começar o ministério. Não foi assim, caiu do cavalo, converteu e já saiu pregando. Vai ver em Gálatas capítulo 2, por exemplo,
que ele espera 14 anos para conversar com Pedro e depois começar o seu ministério. 14 anos, gente, 14. Então vamos com calma. Vitor, vai compartilhar o canal no grupo de WhatsApp. Compartilha mesmo, Vitor. Daqui a pouco você vai ver o convite para o nosso curso do canal Café e Teologia. E eu espero que vocês se interessem também em participar. Então, vamos lá. Ok. Eu vejo que é possível ordenar um pastor, um casal de pastores, sem a devida graduação teológica. Como eu falei, o trabalho de aconselhamento, de apacentamento, paciência com os irmãos, isso aí é questão de maturidade, é o chamado de Deus, é aquela pessoa que ama a obra de Deus. Então vale a pena ordenar essa pessoa e deixar ela lá cuidando da igreja. Então vamos tocar essa pessoa lá. Então eu ordenei um pastor leigo. Leigo do ponto de vista acadêmico, tá? Não leigo de tudo, né? Mamãozão de tudo, como a gente fala aqui em Goiás. Como é que fala na sociedade aí? A pessoa que não é muito esperta, que não sabe nada com nada. Aqui eu chamo de mamãozão. Não sei de onde vem essa expressão, tá? Vamos brincar aqui com isso. No entanto, eu não posso pensar que um pastor aceitou ordenação pastoral, né? Aceitou ser ordenado pastor, mas nunca se preocupou em ampliar o seu conhecimento bíblico. Gente, vocês estão fazendo o curso aqui comigo, tem muita gente aqui do Apoia-se, que é membro do canal. Esse curso de agora eu estou te ensinando como é que você pode estudar teologia sozinho. Quais canais de pesquisa existem, qual a diferença de uma Bíblia de estudos para um comentário bíblico, um dicionário, o que eu tenho que saber, quais são os erros que alguém que vai estudar teologia sozinho comete, tá? E aí? Quando a pessoa quer estudar, ela corre atrás. Compra no mínimo uma Bíblia de estudos. Compra no mínimo um dicionário bíblico. Pelo menos. Então, quando a pessoa aceita o chamado pastoral, tá? Eu aceito o chamado pastoral. Eu vou servir a Deus. Glória a Deus. E agora, você vai fazer o quê? Agora você vai fazer nada. Então tem que se preparar sim, tem que estudar, tem que correr atrás. Faz o meu curso, o curso Canal Café e Teologia, né? Tá aí o link no Apoia-se. Agora, vamos pensar outra coisa. Tudo bem, eu aceito que a pessoa não seja formada em teologia. Mas vamos lá, gente. Sabe aquele mestre de obras que fala que sabe igual o engenheiro? Pessoal, tá cheio de comentário aqui. Deixa eu ler e eu falo do mestre de obras e do engenheero, tá? Qual é o seu nome? Tá aqui o nome do usuário, Crescer na Graça e no Conhecimento de Jesus Cristo. Fala seu nome aqui para eu ler. É isso aí, ó. O apóstolo Paulo, 14 anos estudando. A teologia traz conhecimento. Concordo demais. Vamos lá. A visão de Paulo vai focar no ensinamento de Moisés e dos profetas. Aqui é o seguinte, eu posso fazer uma live aqui falando só de Paulo, mas é o seguinte, Paulo nunca desmereceu o Antigo Testamento, assim como Jesus nunca o fez. Você vê que Jesus trata o episódio da serpente, que Moisés fez a serpente de ouro, como literal. Jesus fala do dilúvio como sendo literal, do profeta Jonas. Tá? O apóstolo Paulo faz uma releitura da lei a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Então Paulo lembra que a lei é boa, que a lei é a vontade de Deus, mas que a lei apenas despertava o pecado, ela apenas demonstrava o pecado, mas quem salva o homem é a graça de Deus. Aliás, eu tenho um vídeo, eu vou lançar o vídeo esse final de semana, uma pregação minha de 2 semanas, e eu fiz a exposição em Gálatas capítulo 2 falando sobre isso, salvo pela graça e não pelas obras. E é justamente isso. Paulo não desmerece o Antigo Testamento, aliás, Paulo considera ele, inclusive, como caminho para chegar à salvação pela graça por Jesus. Valber, paz do Senhor, grande abraço, viu? Bem-vindo aqui ao canal Café e Teologia, viu, Valber? Muito, muito obrigado. Vamos lá. Sabe aquele mestre de obras que abre o peito e fala, eu sei igual o engenheiro,
Eu sou mestre de obras que desde que eu era pequeno estava meu pai e agora eu sei igual um engenheiro. Pessoal, fala sério, qual mestre de obras sabe igual um engenheiro civil? Só que abrir uma massa de cimento, tá? Saber usar o esquadro, ler uma planta baixa, todos eles fazem, tanto o pedreiro, quanto o servente pedreiro, quanto o mestre de obras, quanto o técnico em edificações, quanto o engenheiro civil. Acontece que nessas questões simples, o mestre de obras até resolve, mas em questões mais complexas, o engenheiro civil é quem resolve. Quando tem uma construção, lá na placa, isso é lei, lá está o nome do engenheiro, não está o nome do mestre de obras, que ele é responsável, que o conhecimento dele é maior. Então, assim, um pastor que é muito experiente, que já leu muito a Bíblia, já tem muitos anos professor de ABD, ele pode até saber muito das escrituras, mas tem questões mais complicadas, tem questões mais detalhes da teologia que só quem é graduado em teologia, quem é bacharel, é que vai conseguir determinar essas questões. Então, o que eu acho? É recomendado, na minha opinião, altamente recomendado que o pastor tenha, no mínimo, um seminário pastoral. Porque aí tem ali alguns anos de estudo, muitas vezes alguns meses, focado extremamente em Bíblia, parece muito com o meu curso aqui do canal Café e Teologia, está bem focado em Bíblia, e com aquela preocupação no dia a dia da igreja, nos ensinamentos que podem acontecer, tá? E com isso, o pastor vai conseguir fazer um bom desenvolvimento com a igreja. Agora, qual que é a questão? Se você não é formado em teologia, não tente tratar de coisas mais complicadas, as filigranas da teologia. E muito cuidado com as suas interpretações. Você não está academicamente habilitado para isso. Não estou dizendo que você não é pastor, que você não tem autoridade de Deus sobre as pessoas e que você não merece o meu respeito. Sim, merece, mas tenha muito cuidado com as interpretações que você faz, tá? Eu vi no YouTube ontem, é um vídeo antigo, mas eu vi ontem, uma pessoa dizendo que não gosta de futebol e que a Bíblia proíbe jogar futebol. E ele lê lá em Corinto, Paulo dizendo que nunca... Paulo dizendo das pessoas que correm nos estádios e só um ganha. Eu vou achar esse versículo aqui, só é uma piada. E aí ele lembra lá de Paulo dizendo, e as pessoas correm nos estádios e somente um ganha. E é por isso que a gente não pode gostar de futebol, tá? Essas coisas. Vamos achar o versículo aqui. Aí o que acontece? O camarada leu, corre, 1 Coríntios 9, 24. Eu vou achar aqui na Bíblia e compartilhar a tela com vocês. 1 Coríntios 9, 24. Porque Paulo está dizendo que as pessoas correm nos estádios, então não pode fazer isso, porque não pode. É igual ao futebol, todo mundo corre, mas só um ganha, e blá blá blá, não pode fazer isso, e não sei o quê. Pessoal, vamos pensa rápido comigo, tá? Pensa rápido. O futebol foi inventado antes, durante ou depois de Paulo? Vamos lá, fala para mim. Fala aqui pro titio Ricardo. Futebol foi inventado quando? Pessoal, de cara, quando Paulo cita estádio lá em Corinto, tá longe da cabeça dele o futebol, porque sequer tinha sido inventado no tempo dele, tá, pessoal? Sequer tinha sido inventado. Então, de cara, eu já tenho uma interpretação muito, muito, muito mal feita do que é aqui do trabalho de Paulo. Ontem, alguém me mandou, eu vi no grupo de WhatsApp que eu participo da igreja, em que a pessoa recebeu um vídeo lá e o pastor está dizendo que ele é contra tomar café, porque café vicia, e todo vício é pecado, e desonra o tempo do Espírito Santo, porque tem gente que se não tomar café fica doente, e isso só pode ser dependência, é igual usar droga. Gente, fala sério. Café é igual droga? Gente, vocês já viram algum casamento acabar por causa de café? Mas eu já vi por causa de droga. Vocês já viram alguém perder todo o seu pagamento comprando café?
mas eu já vi perder todo o pagamento no vício com o jogo. Então tenha muito cuidado ao falar essas coisas. Qual que é o problema? É que as pessoas estão tão preocupadas em fazer interpretações bíblicas de coisa que ele não entende, que acaba falando essas besteiras. Dá uma olhada no versículo que Paulo está dizendo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Olha aqui o texto, é muito, muito claro. E ele simplesmente diz, cadê? Vocês não sabem que dentre os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E os outros corram de tal modo que alcancem o prêmio? Olha para esse versículo aqui e me diga, Paulo, por acaso, está criticando quem corre no estádio? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Fala sério, gente. Paulo está criticando quem corre no estádio? Eu vou deixar o versículo na tela. Vamos lá. Vou deixar até sublinhado aqui. Gente, Paulo está fazendo, na verdade, um elogio. Ele está dizendo assim, ó, gente, do mesmo jeito que as pessoas estão no estádio competindo, todas correndo, e correndo com todas as forças, porque só tem um prêmio. Corram da mesma forma, ou seja, deem o máximo de si, façam o melhor que vocês podem. Aí o camarada quer me dizer que é pecado jogar futebol, porque Paulo está dizendo os que correm no estádio. Então, o meu medo do pastor não graduado é exatamente esse. É cometer esse tipo de erro, tá? É cometer o erro do camarada que acha que ele está fazendo uma interpretação bíblica que está alimentando a igreja com a pregação saudável, mas não está. Então, qual é a minha recomendação para esse pastor que não é formado? Pregue a palavra, pregue a salvação, tá? Mas não faça isso da sua cabeça. Não tire ensinos bíblicos da sua cabeça. Tenha em mãos uma Bíblia de estudo, tenha em mãos um comentário bíblico, consulte teólogos, seja humilde e reconheça que você não entende algumas partes da Bíblia que você nunca estudou. Aí vem alguém e fala assim, não, mas o Espírito Santo me revela. Gente, para com essa meninice. Claro que eu preciso do Espírito Santo auxiliando os meus estudos. Mas será que todo mundo que se dedica a ler a Bíblia e a estudar não está com Deus? E só está com Deus quem não estuda a Bíblia? Que história é essa? Então, por favor, né, não cometa esse erro de fazer estudos sobre assuntos que você não entende. Tá? Eu me orgulho muito do meu pastor. Gente, meu pastor, ele já é grupo de risco do Covid-19. Ele é formado em teologia. Ele foi ordenado pastor nos anos que eu nasci. Mas muitas vezes ele me pede para fazer algum estudo bíblico ou me deixa ensinar na igreja. E ele simplesmente fala, olha, vocês são professores de teologia. Não é apenas eu, tem outros pastores assim que são graduados também e ensinam. Aí eu fico pensando, o meu pastor não precisa de mim, mas ele faz questão de me deixar ensinar algum assunto que ele sabe que eu estudei mais do que ele. Por exemplo, história da igreja, né? Eu me dediquei mais à história da igreja do que ele gostava de outra matéria. Sempre que a EBD é história da igreja, ele vai e me coloca para ensinar. Eu fico feliz com isso. Ao mesmo tempo, eu vejo como um ato de extrema humildade. Enquanto eu vejo muitos pastores que ele nunca fez nenhum curso de obreiros, tem um seminarista na igreja dele e ele não deixa o seminarista estudar. Por quê? Não, porque teologia esfria o crente. Porque isso não precisa, porque eu sei igual teólogo. E muitas vezes alimenta a igreja com falso ensino, alimenta a igreja com heresias, tá bom? Então, vamos encerrar essa live de hoje aqui? Vamos encerrar? Minha conclusão é, o pastor pode ser leigo, porque ele precisa de maturidade, precisa de dom de Deus, né? Isso não aprende na faculdade.
Mas o pastor tem que se dedicar à leitura da palavra, ao estudo da palavra. E eu não preciso ir para a faculdade para ler um comentário bíblico. Eu não tenho que ir para a faculdade para ler a Bíblia e pregar o que eu entendo, sem inventar moda. Mas quem pode estudar, quem tem a oportunidade de ir para o seminário, para a faculdade, que vá. Aproveite o dom que Deus te deu, a capacidade de aprender e ensine aos outros. Eu não posso ter uma pessoa que sabe teologia, mas sabe para ela, que tira o conhecimento de um livro e coloca em outro. Eu preciso de uma pessoa que aprende a Bíblia e ensina a igreja e serve a Deus com o seu dom. O seu dom é crianças, vá cuidar das crianças. Meus pais converteram, eu era criança, um trabalho de criança exemplar. Me trouxe até aqui, falando com vocês hoje. Eu sou pastor auxiliar numa igreja que tem no estado de Goiás mais de 400 mil membros. Nós temos mais de, chegando perto das 500 igrejas. O pessoal é gigante. Domingo à noite, na minha congregação, tem 2.500 pessoas. Gente, é muita gente. E foi um trabalho de criança que me ajudou. Você canta e toca, sirva a Deus com o seu dom de cantar e tocar. Tá? Você pinta. Gente, mutirão da igreja, eu preciso de alguém que entende pintura, porque o resto vai só jogar tinta no chão, não é assim? Você sabe Bíblia? Ensina a igreja. Ensina aos outros. Deixe Deus usar em você o dom que Ele te deu. Ok? Pessoal, semana que vem, olha só, hein? Semana que vem vai continuar o curso do canal Café e Teologia. Eu vou te ensinar a usar essas ferramentas de pesquisa que estamos falando aqui, ó. Você sabe usar um dicionário bíblico? Você sabe a diferença de um dicionário para a Bíblia de estudos? Você sabe para que serve um comentário bíblico? Você sabe o que fazer com esses itens de pesquisa? Bíblia de estudo, dicionário, enciclopédia, comentário bíblico, dicionário de português. Você sabe? Vai aprender comigo aqui no canal Café e Teologia. Na descrição desse vídeo está o link do Apoia-se. Você entra lá e se cadastra. Pessoal, a partir de R$20 por mês, R$20 por mês, você tem acesso à minha Masterclass com aula ao vivo. Próxima aula, quinta-feira, às 21 horas. Mas ela é exclusiva para os membros do canal. Você se torna membro, se cadastrando aí no Apoia-se e contribuindo, vamos falar contribuir, e que eu sou capitalista malvadão, a partir de R$20 por mês, você tem acesso a Masterclass com o meu curso e também ao grupo de WhatsApp, onde você pode tirar dúvidas comigo, pedir auxílios, e todo dia eu mando alguma dica, uma interpretação bíblica, uma reflexão, o que você precisar, você tem a mim a partir desse projeto. Então, pessoal, faz parte comigo, vem para o Apoia-se, faça parte do canal Café e Teologia como membro, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Tem um comentário que eu não li aqui. O Vitor está dizendo que a mensagem de Paulo fala sobre a vida cristã. Paulo fala sobre muitas coisas, né? Mas a carta aos Coríntios, Tessalonicenses, ele fala mesmo ensinando sobre a vida cristã, né? 2 Coríntios, que ele fala sobre problemas da igreja. É bem interessante mesmo, tá? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido com essa live de hoje e que você se inscreva no Apoia-se e faça parte desse projeto do canal Café e Teologia, tá? Com essas aulas de teologia, todas com certificado, com sala de aula virtual, tudo prontinho para você, tá bom? As aulas não vão para o canal, ela é exclusiva para os membros. Ok? Tem algum comentário? Tem algo mais aí para eu ler aqui o seu comentário antes de finalizar? Se não, pessoal, Deus abençoe a todos. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa live aqui. Vou me esforçar para que não aconteça novamente esse problema na transmissão. Gente, então é isso. Muito obrigado por acompanhar. Curte o vídeo aí, pessoal. Dá o like, que o YouTube gosta desse like, ele acaba me promovendo internamente aqui. Gente, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Sábado tem vídeo novo e durante a semana deve ter alguma live aí, mas tem na quinta-feira o curso só para os membros do Apoia-se, tá bom?
Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês aí. Até a próxima.